Cumprimento os irmãos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesse momento para tentar elucidar um assunto um tanto quanto polêmico. E acredito piamente que o Espírito Santo me conduzirá nessa matéria e nós a entenderemos melhor. Estou falando sobre Pedro, apóstolo Pedro. Para melhor entendermos o que é esse trabalho, nós envolvemos aqui a hermenêutica, que não é nada mais, nada menos que a ciência da interpretação de textos e do sentido das palavras. Seu estudo é útil, pois evita a interpretação particular de textos e desmascara muitas heresias. Nós temos aqui também a exegese, que é a prática da interpretação de textos segundo as regras da hermenêutica. Fazer exegese de um texto bíblico é buscar o verdadeiro sentido pretendido pelo autor, o Espírito Santo. Exegese não é uma busca por sentidos extravagantes e forçados. Pelo contrário, é procurar a mensagem mais simples do texto. Para melhor esclarecer o texto futuramente, eu achei por bem atentar aqui para Isaías, capítulo 51, versículos 1 e 2, que vai falar exatamente da restauração e salvação de Israel. Aqui, o Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado. Quem era o antepassado? Abraão. Quem era a rocha que Deus estava se referindo? Abraão, de quem nós somos descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Nós temos aqui em hebraico o nome Tissur, está aqui em hebraico, transliterado Tissur.
que significa rocha. E que no texto que nós acabamos de ler, essa rocha era Abraão. Certamente, aqui, todos os significados da palavra Tissur. Vejamos então, aqui também em Isaías, achei interessante esse texto, e ao invés de pegar apenas o 22, que era, ou que é, o que interessa, eu peguei a partir do versículo 19, que fala da exaltação feita por Deus a Eliaquim. Está aqui o texto: e demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. Ele está falando de alguém que até então era dono desse posto. E Deus está falando com ele: e demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. O versículo 22 vai dizer algo que nós vamos associar a um outro versículo no Novo Testamento. Aqui ele diz que: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Para melhor ainda esclarecer, eu coloquei aqui esse slide de mudança de nomes. Dentro da cultura judaica, principalmente, o nome era algo extremamente importante e significativo na vida da pessoa, da família e da sociedade. Para a cultura judaica, o nome influenciava sobre a sua personalidade, caráter e comportamento. Às vezes, o nome representava homenagens a Deus ou características dele que os pais queriam enaltecer. Vejamos, por exemplo, Abrão, que significa pai elevado. Abraão já significa pai de uma multidão. Jacó significa enganador, trapaceiro. Israel significa que lutou com Deus. Sarai significa minha princesa. Princesa de Abrão. E um detalhe, era estéril. Já Sara significa princesa
Princesa de quem? De Abraão e de toda a multidão. De toda uma multidão. E um detalhe, apesar da idade um tanto quanto avançada, pois nós sabemos que Sara deu à luz a Isaac, exatamente com 90 anos de idade. Então, ela tornou-se fértil com a idade muito avançada. Oséias significa salvo. Josué já significa Deus é a salvação. Noemi significa suave e agradável. Quando ela voltou de Moabe para a sua terra, em Judá, ela própria pediu que a chamassem de Mara, e Mara significa amarga. Benoni, filho da minha dor. Benjamim, filho da felicidade. Essa é uma história que também nós conhecemos. Trata-se do último parto de Raquel, esposa de Jacó. E Benjamim é o último filho de Jacó. Quando Raquel deu à luz a essa criança, devido às dores que ela sentia, e devido a estar já à beira da morte, ela deu o nome de Benoni, o que Jacó imediatamente repreendeu o nome com seu devido significado e chamou a criança de Benjamim, porque Benjamim significava filho da felicidade. Também é registrado nas nossas Bíblias alguém ou alguns que tiveram aos seus nomes acrescidos outros nomes. Vejamos Levi. Levi significa ligado, unido. É o nosso conhecido Mateus. Mateus já significa presente de Deus. Saulo, aquele que foi muito desejado. Foi acrescentado Paulo ao seu nome. Paulo significa pequeno, humilde. E por fim, Simão, que significa aquele que ouve. E foi-lhe acrescido ao nome Simão também o nome Pedro, que significa pedra, rochedo, como nós já vimos em traduções anteriores. Nós temos aqui o tema desse estudo. Pedro é a rocha. E o texto, Mateus 16, do 13 ao 19, que eu precisava englobar o 19 para justificar a casa de Davi que nos referimos
mais no início deste trabalho. Diz aqui no versículo 13, a partir do versículo 13, está dizendo o seguinte: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão. O tradutor aqui até adiantou, porque, na verdade, respondeu-lhe Simão, e não Simão Pedro, porque até então ele não tinha o Pedro no nome. Jesus ainda não tinha feito esta declaração. E em todas as nossas Bíblias nós temos esse erro de tradução. Respondeu-lhe Simão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, ou filho de João, como nós vemos em algumas outras versões. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. A razão deste destaque nesta palavra, ela está também destacada num texto em grego, e mais para o final nós falaremos a respeito dela. Aqui está o texto em grego. A palavra destacada anteriormente, onde eu disse, ela aqui está em grego. Taite. Falaremos posteriormente. Aqui nós temos Petros, é o texto em grego. E aqui nós temos Petra. Aqui nós temos o significado de Petros, como aqui está, e temos o significado de Petra, como aqui está. Para entendermos melhor como começou essa situação de Simão, nós temos aqui em João 1, 40 e 42, o texto seguinte: André, irmão de Simão Pedro, até então, como eu disse, não era Simão Pedro,
era apenas Simão. Então, os tradutores erraram em todas as Bíblias. A Bíblia é inerrônea, mas os tradutores, os comentaristas, sempre erram. Então, em João, capítulo 1, versículos de 40 a 42, registra o seguinte: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas. Cefas significa rocha, como nós já vimos em diversas traduções. E Cefas também significa Pedro. A partir daquela declaração, então, em Mateus 16, do 13 ao 19, a partir daquela declaração de Jesus, nós vamos ver mais na frente como foi verdadeiramente o diálogo. Então, o versículo 42, eu destaquei também em grego o texto apenas do versículo 42, onde nós temos aqui Kefas, Kefas, e aqui Kefas, o hermeneuté. Kefas, o hermeneuté Petros. Então aqui novamente Kefas, de origem aramaica, está aqui em aramaico, aqui. E Cefas, que também, além de significar pedra, rocha, significa Pedro. Aqui, para encerrar com chave de ouro, eu resolvi trazer este trabalho da nossa gramática para dentro do sistema que aqui está sendo feito no momento. A gramática nos garante a palavra de Jesus para Pedro, quando diz que Pedro é a rocha, e sobre a rocha que era Pedro, Jesus edificaria a sua igreja. Então vamos fazer aqui, como disse, para encerrar com chave de ouro, uma análise morfológica da palavra fora do texto. Aquela palavra destacada anteriormente, esta, em grego, etaité, também foi destacada um pouco mais à frente deste trabalho. Agora eu quero dizer aqui, analisando esta palavra morfologicamente, vamos ver o que a gramática portuguesa diz. E atentando para o seguinte detalhe:
o mesmo que diz a gramática portuguesa, diz também as demais gramáticas do mundo e de todas as línguas. Os pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra, isto é, a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. Essa localização pode ser no tempo, no espaço ou no próprio discurso. Vejamos, a primeira pessoa dos pronomes demonstrativos. Primeira pessoa, este, esta e isto é o que vai nos interessar. Segunda pessoa, esse, essa, isso. E terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo. Então, a primeira pessoa é que vai nos interessar. A primeira pessoa é que vai dizer a respeito do texto e do diálogo que teve Jesus com Simão. Quando Jesus disse para Simão, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus estava falando que Pedro era a rocha que estava sendo ali constituída por ele para ser o edificador da igreja de Jesus. E aqui nós encerramos dizendo o seguinte: de acordo com a gramática, os demonstrativos este, esta e isto são usados para as pessoas ou coisas que se encontram perto da pessoa que fala. Quem é a pessoa que fala? Jesus. Jesus fala o quê? Simão, filho de Barjonas, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A conclusão, eu quero dizer o seguinte: contudo, saibamos que o fato de Jesus ter constituído Pedro como a rocha sobre a qual seria edificada a sua igreja, não contradiz o fato de que Cristo seja a derradeira pedra celestial. Cristo foi e será sempre a pedra angular. E Pedro, sempre dependente, assim como nós, do fundamento de Cristo. Porque a história não acabou em Pedro. Jesus partiu. Jesus é a nossa pedra celestial. Jesus ainda é, apesar de todo o tempo passado, a pedra angular. Pedro já não é mais a rocha. Pedro constituiu rochas. Paulo constituiu rochas. Barnabé constituiu rochas. E todos os demais apóstolos constituíram rochas. E hoje, saibamos nós, que nós é que fazemos essa história. Hoje, nós, disseminadores da palavra de Deus, hoje nós, pregadores das boas novas, é que somos a
rocha. Esqueçamos pregações com ar de teatro. Não são louváveis. Partamos para coisas simples. Usemos a máxima da teologia. É não tentar interpretar aquilo que já está interpretado. Não vamos dar um ar de teatro. Não vamos inventar história igual tem inventado, inclusive para dar o resultado do significado do demonstrativo, do pronome demonstrativo que Deus usou, que Jesus usou. Isto, Quefas, também, a partir daí, foi acrescido ao nome de Simão, o Pedro, que além de ser Quefas, significava também rocha. Que a graça e o poder de Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. E que nós não esqueçamos jamais da palavra de Deus, a palavra autêntica. Deus não precisa de mentira para ser enobrecido. Até a próxima, se assim Deus o permitir.